A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos chegando na nona aula, que tem por título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O estudo está baseado nesse trimestre como os princípios divinos em tempos de crise. Essa aula tem a proposta de aprofundarmos sobre as dificuldades e tudo aquilo que ocorreu quando Neemias estava reconstruindo o templo. Na realidade, reconstruindo os muros de Jerusalém logo após o êxodo dos 70 anos. Neemias, ele tinha um papel fundamental, pois ele era copeiro do rei. E, em média, no ano de 445, o rei Artaxerxes, que governava nessa época, ele era rei de Neemias, e Neemias era um copeiro do rei, e assim Neemias foi colocado no seu coração por intermédio de Deus, colocou um pesar no coração de Neemias, ele se pôs em oração, e quando ele chegou na presença do rei, ele expôs aquele sentimento para o rei, e o rei permitiu que ele fosse para Jerusalém reconstruir o templo. E ele tinha um tempo determinado para isso, ele não tinha muito tempo para construir esse muro, para fazer essa obra. Essa obra precisava ser rápida, ela precisava ser assertiva, ela precisava ele não podia perder tempo. Por isso, o seu tempo era curto e a necessidade do povo de Jerusalém era eminente, pois chegou aos ouvidos de Neemias, através do seu irmão Hanani, que os muros estavam todos quebrados, as portas estavam queimadas a fogo e a cidade estava desolada, o povo estava passando miséria, passando fome. Por este momento era um momento crítico na vida de Israel e Neemias não se sentiu bem. Deus não deixou que Neemias sentisse prazer no seu coração de estar servindo ao rei e o seu povo passando fome em Jerusalém. Com isso, nós vamos aprofundar sobre essas questões e sobre como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso texto áureo, ele fala da seguinte forma: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E a verdade prática é: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Verdadeiramente, Deus é maior que todos os obstáculos que nós podemos encontrar nessa vida. Deus estando conosco, nada poderá reter os nossos intentos, se eles estiverem de acordo com a vontade do Senhor. E nós temos 3 objetivos específicos para atingir nessa aula, que é ressaltar que a Bíblia afirma que a natureza dos ataques são espirituais à obra de Deus. Os ataques são os ataques espirituais à obra de Deus. No tópico 2 tem a seguinte proposta: identificar os meios que os inimigos utilizam para neutralizar a fé do crente. As formas com que o inimigo, com que Satanás tem usado para poder impedir o crescimento do crente, lançando mentiras, lançando discórdia, fazendo dissensão no meio do povo para que o crente desanime da obra de Deus. E em terceiro ponto é destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer a oposição da obra de Deus. Nós precisamos ficar atento quanto a essas coisas. Jesus Cristo disse que no mundo haverá as aflições, e ele venceu o mundo, então com isso nós também podemos imaginar e saber que nós também venceremos, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus. Se ele venceu, nós também venceremos, porque se ele morreu e ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos, nós também receberemos essa vitória. Ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais da obra. No tópico 1, nós vamos entrar já falando sobre qual a
a procedência dos ataques. A Bíblia relata que a verdadeira força por trás dos ataques, elas são espirituais. No livro de Efésios 6:12, 6:12 a seguir, nós vamos falar dos poderes espirituais, dos príncipes das áreas celestiais e dos poderes espirituais malignos que têm tentado ou que têm agido para impedir a obra do Senhor. E com isso nós pegamos o livro de Gálatas 6, a partir do 12, 13, 14, 15, e vamos seguindo. Paulo vem falando sobre a couraça da justiça, que nós devemos estar vestidas nela para que nós possamos resistir todos os ataques do inimigo, nós possamos resistir todos os dardos inflamados que são lançados para nos derrubar, para nos impedir. E com isso eu vou deixar um link para que nós possamos assistir um vídeo falando sobre Efésios 12 o Efésios 6, falando sobre as armas espirituais e os ataques do inimigo. Vamos prosseguir. No subtópico 2, nós temos assim, qual a orientação que a Bíblia dá diante das lutas, diante da luta. E ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Deus para com as pessoas. Resistir o dia mal. Primeiro o ponto A. Resistir o dia mal. Resistir o dia mal significa que nós precisamos estar firmes em oração, nós precisamos estar em jejum, nós precisamos estar vigilantes para que esses dardos inflamados que são lançados pelo inimigo não venham nos derrubar, porque se nós ficarmos firmes, nós estaremos prontos para poder sair desse dia mal. Esse dia mal, nós podemos relatar isso como o período que nós estamos no vale passando por provação. Nós podemos ressaltar isso como o período do deserto, que é um período de ensino, um período em que nós passamos por coisas que são difíceis de serem superadas, mas quando estamos firmes no Senhor, nós conseguimos vencer esse dia mal. No subtópico 2b fala, tendo feito tudo isso, tendo resistido o mal, tendo passado por toda essa dificuldade, pelo deserto, passado pelo vale, e nós sairemos vitoriosos do outro lado. Fiquem firmes até o fim, para que o Senhor possa verdadeiramente estar falando ao seu coração e te dando todo o apoio necessário para vencer os ataques, os dardos inflamados do inimigo. Com isso, nós precisamos sim, verdadeiramente, estar com o capacete da salvação, nós precisamos estar com o escudo da fé, nós precisamos estar com os calçados da preparação do evangelho, nós precisamos estar focados, nós precisamos estar continuamente lendo a palavra, para que essa palavra esteja dentro dos nossos corações e essa palavra venha nos instruir nos momentos de dificuldade. No subtópico 3 do ponto 1, nós vamos falar assim, nessa luta contra o mundo invisível, as armas mais eficazes é a fé. Na luta do mundo invisível, o que é mais eficaz é a fé. A fé é que nos faz vencer todas essas dificuldades, esses problemas existentes. Jesus Cristo fala que se um homem tiver uma fé do tamanho menor que um grãozinho de mostarda, ele mandará transportar um monte de um lado para o outro e ele irá. A fé, ela nos auxilia nesta caminhada, ela nos ajuda, ela nos fortalece. E nós vamos seguindo no Gálatas 3, fala assim, pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo na nossa vida. Gálatas 3:10, a operação do Espírito em nossas vidas é algo que nos fortalece no dia mal, estamos angustiados, estamos tristes, dobramos os nossos joelhos em oração e o Espírito Santo nos conforta, verdadeiramente. Vamos seguindo. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus.
no livro de Hebreus 11:16, vem falando que sem Deus, sem a fé, é impossível agradar a Deus. E por isso nós precisamos ficar atentos, pois até a fé que nós temos, ela vem do próprio Deus. Então nós precisamos estar em comunhão com Ele para que essa fé seja incutida em nossos corações. Vamos lá. O subtópico 4 vem falando da seguinte forma: nesta luta as armas devem ser espirituais. Segundo Coríntios 10:4, só as armas espirituais atingem o alcance reais do inimigo. Os demônios, as armas carnais, só nos prejudicam. Quer dizer, as armas carnais só nos prejudicam contra a luta contra o mal. Por muitas vezes pois muitas vezes damos lugar ao inimigo quando agimos com a carne, quando agimos com o nosso espírito voltado para as coisas terrenas. A fé é algo que nos fortalece. Nós devemos lutar com armas espirituais e não com armas carnais. As armas que, quando nós lutamos contra o inimigo com armas carnais, nós fracassamos. Vamos dar um exemplo aqui de Lucas 8:29, o monstro de Gadareno. As pessoas daquela cidade que ali viviam, elas tentavam pegar esse homem e aprisionar em cadeias, mas nem as cadeias não resistiam. E esse homem, ele arrebentava as cadeias e voltava para os sepulcros e para o deserto. E ele vivia pelado, atormentando aquela cidade inteira. Então os homens lutavam contra as forças espirituais com armas carnais e eles eram derrotados continuamente. Mas chega Jesus Cristo nessa cidade de Gadá e esse espírito imundo já fala: Jesus, o que é que tu vem me acomodar antes do tempo, me atormentar antes do tempo? Permita que eu entre dentro daqueles porcos. E Jesus permitiu e Jesus fala simplesmente que saia, e esse espírito saiu. Jesus Cristo tratou as forças espirituais com o espírito. Ele expulsou aquele demônio porque Jesus Cristo é Deus. E sendo ele Deus, através do apoio do Espírito Santo, ele expulsou aqueles demônios e os demônios saíram, armas espirituais. No livro de Mateus 17:20, Jesus Cristo vem falando que existem certos tipos de potestades, de demônios, que só são expulsos com jejum e oração. Jejum e oração. Jesus Cristo, ele estava pregando o seu evangelho e chegou um homem falando do filho dele, que o filho dele havia vários anos que se debatia, que se jogava ao fogo e nada conseguia curar aquele homem, que ele tinha epilepsia e tudo mais. Mas aquele homem chega e pede a Jesus Cristo um apoio, e Jesus Cristo fala que expulsa aquele demônio e o rapaz fica livre dos poderes espirituais. São as lutas, as batalhas espirituais são feitas no mundo espiritual e não no mundo físico. Nós não devemos querer agir com as nossas próprias forças para poder derrotar as armas espirituais, os demônios, os príncipes das áreas celestiais maléficas. Nós só venceremos isso com a guerra espiritual. Nós só venceremos isso com espírito. O Espírito Santo que está dentro de nossas vidas, agindo contra o espírito maligno que está agindo no mundo para derrotar Satanás e os seus poderes e os seus aliados. Ficaremos aqui com o primeiro tópico.